Eu quero saudar a todos os nossos irmãos que estão ligados conosco através de YouTube ou através da TV Web, outras plataformas, os irmãos aqui no Brasil, as irmãs aqui no Brasil, também aquelas que estão no exterior, vários países. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos trazer um assunto, Ministério da Iniquidade. Alguém pode perguntar o seguinte: o presbitério, a Igreja Cristã Maranata, ela sempre coloca assuntos de acordo com o momento negativo. Eu vou pegar uma frase do pastor Gedeuti aqui na segunda aula. Achei esse muito interessante para nós e para você que está ouvindo. Nós estamos numa obra onde o Espírito Santo fala. Não existe aqui nós falarmos qualquer assunto sem que o Espírito Santo tenha dito faça desse jeito, e às vezes até com retoques. Então a frase que eu quero repetir aqui é o seguinte: o Espírito Santo não altera a vontade do Pai. Essa é uma frase. O Espírito Santo não altera, ele não mexe na vontade do Pai. E quando nós olhamos, e é isso que nós vamos falar aqui. O que nós vamos falar? Nós vamos falar que esse assunto é um assunto que nós trouxemos no começo do ano passado, acho que um pouco mais na metade do ano, do mês passado, durante o período que nós falávamos, onde o Senhor tinha revelado que nós faríamos um acompanhamento nas EBDs com o livro de Neemias. É tempo de restauração. Nesse momento, durante um encontro de louvor, o Senhor abordou por revelação esse assunto, e é o assunto que nós vamos trazer aqui. Então não é assunto novo, ligado a momento, não existe nada disso. Nós estamos fazendo aquilo, o seminário tem uma linha, que não depende de nada, de acontecimentos. É a linha que é profética, nós vamos tocando a nossa vida. Vamos lá. Porque já o mistério da injustiça, esse é o texto em 2 Tessalônica 2,7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Veja o que nós estamos falando nisso aqui. Primeiro nós precisamos entender, isso é uma coisa que nós passamos agora para as irmãs, o que é ministério. Então, ministério, quando o Senhor nos chamou para uma obra, para desenvolver um projeto, porque o projeto já está pronto, está na palavra, a doutrina já está na palavra, mas o Espírito Santo queria agir nesse projeto, para dentro desse projeto realizar uma obra, e é por isso que nós chamamos de obra. Não estamos aqui, obra é o apelido da Igreja Cristã Maranata. Não é isso não. A obra é algo que está sendo construído pelo Espírito Santo diante de um projeto. E o Espírito Santo não muda esse projeto. Esse projeto é um projeto que não vai ser mexido. Ele é intocável. O Espírito Santo segue essa linha. Então, o que é ministério dentro desse projeto, que não somos nós que falamos, mas que é a Bíblia que fala? Então vamos lá. O ministério é uma operação do Espírito Santo, e ele surge na igreja de uma maneira especial, como função. O que é isso? A palavra, se nós pegarmos a palavra ministério, que não existe no Velho Testamento, e trazer para o Novo Testamento, você tinha uma ação do sacerdote no Velho Testamento, você tinha uma ação do ministério no Novo Testamento. Como é que isso aconteceu no Novo Testamento? Passa ao próximo. Veja uma coisa. Vamos pegar algumas coisas interessantes sobre o ministério na vida da igreja. O ministério na vida da igreja, e Paulo depois escreve sobre isso, eu vou chegar lá e vou falar sobre isso, diz que o ministério, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 6, prestem atenção no texto bíblico,
E ele assim, e nos chamou para sermos ministros, presta atenção, é bíblico, ministro de um novo pacto. Essa palavra pacto pode ser substituída por aliança ou testamento. Nós estamos falando o que é ministério, primeiro a nível bíblico, que está na palavra, e aquilo que o Senhor, o Espírito Santo nos ensinou, e nos trouxe do início até aqui. Então o que é ministério? O que é o novo pacto? Então vamos saber por que Paulo diz que o ministério é do novo pacto. Então, que pacto é esse? Testemunho, aliança, o que é isso? Então nós vamos pegar o momento quando Jesus muda o pacto, ele cria, né? ele estabelece o novo pacto, deixando o velho para trás e o novo. Quando? Na ceia. O que aconteceu na ceia? O que aconteceu na ceia é que ele, que era judeu, e os apóstolos todos judeus vieram para comemorar, não era ceia, eles vieram para comemorar a Páscoa. E a Páscoa era cordeiro, pão sem fermento e ervas amargosas. Ora, mas Jesus coloca pão e vinho. Por que ele coloca pão e vinho? O pão era a doutrina, era a palavra que ia migrar, porque Jesus já estava lá no Velho Testamento profetizado. Vocês estão vendo isso nas EBDs. O pão continua, é Jesus profetizado pelo Pai, lá no Velho Testamento. Então o que acontece? Quando chega aqui, ele estabelece um novo pacto. Qual é o novo pacto? Ele é o cordeiro, o pão continua, e ele tira as ervas amargosas e substitui pelo vinho, porque ele ia para a cruz. O que era o vinho? Era o sangue. Então o novo pacto que ele estabelece é o quê? Pão e vinho. O que é pão e vinho? Corpo e sangue. Então, o que é a igreja? Então, Paulo diz, a igreja é corpo. Se a igreja é corpo, que sangue é esse que opera nessa igreja, que é um corpo como se fosse invisível? O Espírito. Então, vamos lá. O que é novo pacto? O novo pacto para nós é corpo e sangue. A igreja, e na igreja a operação do Espírito Santo, porque isso gera governo do cabeça, que é Cristo. Está na Bíblia, está na doutrina. Então, esse é o ministério que está na Bíblia, do novo pacto. E acerca desse ministério, Paulo, antes de morrer, nas suas últimas 2 cartas, preso, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, não despreze, eu vou morrer, mas você não despreze o dom que há em ti, que foi dado vamos lá, novo pacto. Mas como? Ele diz assim, te foi dado por profecia. Profecia como? Um dia, os pastores foram à frente e chegaram lá e disseram o seguinte, Gilberto: ao presbitério reunido. O que é presbitério? Pastores reunidos para quê? Não era uma festa, não era um aniversário, não, era uma reunião com jejuns, com preparos. E esse grupo foi aos pés do Senhor e apresentaram: Senhor, Gilberto vai ser pastor. Ele não estava presente não, está lá. Então aquela reunião foi uma reunião de corpo, ao presbitério reunido, corpo. O Espírito Santo revelou, sim, eu tenho nessa obra o ministério para Gilberto. Então Gilberto, quando o presbitério foi à frente, ao presbitério reunido, o Espírito Santo revelou. O que é o Espírito Santo? Sangue. Que é presbitério? Corpo. Então o seu ministério, Gilberto, é o ministério do novo pacto. Por isso Paulo conclui, não da letra. Por que não da letra? Porque o nosso ministério não é acadêmico. Temos alguma coisa contra quem tem outro tipo de... Não temos. Essa é a nossa experiência. Nossa experiência. Então, se eu que tive aqui diante do altar, recebi imposição de mãos e ouvi isso, e o profeta disse, eu tenho uma função para você cuidar das ovelhas aqui nessa obra, etc, etc. O Senhor falou e todo mundo chorou, sua família chorou. Quando você fez aquilo, você estabeleceu que você tem uma função no corpo. Quando você abandona essa função, você se desliga, e Pedro diz assim, o que desligar na terra será desligado no céu. Pronto. Então, ministério para nós, que vemos na Bíblia,
e que o ministério para nós emergiu, porque a doutrina, há um conceito que não é meu, mas o Senhor deu por revelação a alguém, que diz que doutrina é o conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. E quando você pega sangue e a palavra, que é o novo pacto, você vê lá no Apocalipse já fala. Então a palavra e o sangue, eles venceram pela palavra e pelo sangue. E dentro de, quando você vê a ação do sangue no corpo, você tira uma outra conclusão, que é a terceira doutrina dessa obra, que Paulo também fala. Então nós falamos de pão e vinho, né? Que fala, qual é a doutrina que está dentro da operação do Espírito Santo no corpo? Comunhão, que é uma doutrina que é corpo. Então você tem a palavra, está lá, você tem lá o pão, que continua, o pão vem do Velho Testamento e continua, ele entra no novo pacto, o pão vem e entra no novo pacto, o pão está ali. Jesus agora é o cordeiro que está presente, e as ervas amargosas são substituídas pelo vinho, que é o sangue. Então o nosso ministério do novo pacto, aquilo que aprendemos. Aí você diz assim, bom, então por que você está falando de ministério da iniquidade? Ministério da iniquidade, eu não estou fazendo acusação a ninguém. Eu só estou dizendo o seguinte, que o ministério nessa obra é do novo pacto. Quando não é ministério do novo pacto, então por que eu digo ministério da iniquidade? Porque o ministério da iniquidade está voltado para quê? Para mundo. Mas como assim? Razão. Vocês ouviram aqui na aula de ciência e fé muita coisa? Vocês ouviram? Razão. Então o que acontece aqui? Aí nós temos um problema que entra exatamente aqui. Heresia e apostasia. O que é heresia? Heresia é uma, né? Heresia é uma mentira que entra um cara de verdade, não é isso? Parecendo ser verdade. Aí você diz assim, a heresia está lá no mundo? Não, o mundo está posto no maligno. Não é heresia no mundo, não tem significado nenhum. O perigo da heresia é no nosso meio, como foi na igreja primitiva. Mas como seria essa heresia? Vamos pegar a disputa de Atos 15, quando houve aquela interferência, aquela oposição grave no início da igreja lá em Jerusalém, que Paulo foi para lá, Silas, aquele pessoal da igreja lá de Antioquia que foi lá, que havia uma dificuldade em Jerusalém. Por quê? Porque estava entrando uma heresia. Aliás, dois grupos heréticos estavam entrando, os nicolaítas e o pessoal que tentava conduzir a religião, né, judaizante lá dentro, a heresia. Isso ia causar um transtorno, porque ia desviar a igreja e levar para a apostasia. Então vejam uma coisa, então como é que seria isso aqui? Paulo escrevendo aos Gálatas, na sua primeira carta, alguém já disse que talvez essa carta tenha origem, não posso dizer isso. Está ruim o som? Não. Bom, talvez essa carta tenha origem exatamente pós-Concílio de Jerusalém, no ano 53, se não me engano. Talvez. Mas vamos lá. O que Paulo diz? Paulo diz o seguinte: se alguém pregar evangelho diferente do que eu preguei, seja anátema. Se um anjo descer do céu, mas eu quero entrar num detalhe que ele fala, que eu acho muito... Leia o primeiro capítulo de Gálatas. Se eu voltar aqui, olha que coisa impressionante. Paulo diz assim, se eu voltar aqui e vos anunciar evangelho diferente do que eu vos anunciei até aqui, seja eu anátema. Há uma maldição nisso aí. Então, se eu voltar aqui, o que ele está dizendo? Se eu voltar aqui, o meu ministério passa a ser ministério da iniquidade. Por quê? Porque entrou uma mentira. Mas por que você está saindo, Paulo? Não, está saindo porque eu tive um problema lá em Jerusalém, rapaz. Fui muito maltratado lá por Pedro. Pedro era um dos chefes lá. Nós já teve que Jesus deu a chave do reino para ele. Ele agora manda lá, rapaz, mas me aborreci com ele. Rapaz, mas a sua experiência no caminho de Damasco, que experiência, rapaz, estou aborrecido, eu aqui acho que eu vou misturar, vou fazer um negócio aqui misturado mesmo com o que eu aprendi de coisa. Acho que é isso mesmo, a experiência que eu tive lá está válida. Agora, eu vou fazer uma coisa nova aqui, porque eu também tenho uns amigos aqui que são judeus aqui, aprendi muito com Gamaliel, leio muito, entendeu? Gamaliel. Então, o que eu fiz? Eu fiz
eu neguei a experiência toda. Eu não estou falando mal de ninguém, isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer comigo, não é? Eu já vi muita gente dizer, se um dia eu sair dessa obra, me chamem de louco. Muita gente disse isso e saiu. Não, eu também estou dizendo aqui, se um dia eu sair, você vai dizer, Amadão ficou doido, ficou mesmo. Vamos lá, isso é heresia. Qual o problema da heresia? Eu promovo um desvio de quê? Da fé, na minha vida e na vida de muita gente. É por isso que o ministério da iniquidade é uma coisa que nós temos que observar. E as irmãs do trabalho têm que observar isso direitinho, porque nós temos uma linha. Repito a frase que foi dita no começo: o Espírito Santo não interfere no projeto do Pai. Há um projeto em andamento. Quem tenta interferir no projeto do Pai é o adversário. Isso é muito fácil de ser entendido. Quem está no Espírito entende isso com muita facilidade. E esse desvio leva para cá. Não vou falar sobre o anticristo, que é um poder, que é uma outra coisa. Passa o próximo. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas, todas as murmurações, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Eu vou abrir um parênteses e vou dizer uma coisa que eu disse nos últimos 2 anos. Quando eu entrei nessa, eu falei até num assunto aqui um dia, numa das mensagens. Eu disse que quando eu cheguei para a igreja, eu fiquei muito impressionado com aquela mensagem de Davi e Golias. Mas fui vendo outras mensagens, como a longa guerra, o uso do arco, enfim. Então, nós começamos a entender lá naquele início, e o Senhor tinha mostrado que Davi seria tipo dessa obra. Passamos as lutas, todas as lutas com a casa de Davi e tal. Absalão teve um problema, acho que nós tivemos problemas parecidos em todo esse, um desenvolvimento de problemas. Se nós éramos parecidos profeticamente com Davi, então nós tínhamos que enfrentar isso. E a nossa grande luta hoje é a doutrina. Eu disse a um grupo de pastores, eu sou do tempo que o Jonas, uma vez numa reunião, teve uma revelação que fosse lá naquela usina Ferreaço, tinha um irmão que era diácono, motorista de caminhão, estava no 5º dia de jejum. 5º dia de jejum. E o senhor, não, fala para ele já aceitei, ele pode encerrar. Eu conheço gente nessa obra aqui que para discernir um versículo do livro de Apocalipse, jejuou 48 horas. Para entender o livro de Cantares, jejuns prolongadíssimos. Aí eu pego isso aqui agora e sento numa mesa, todo mundo conversando, churrasco, Coca-Cola, aquela coisa toda, e estou contra tudo isso aqui. Ou então eu pego tudo isso aqui e vou usar do meu jeito. Que é isso? Você quer lançar a mão da herança desse jeito? A herança não é sua, nem minha, nem de Gilberto. A herança é do Espírito Santo, que foi um preço pago por ela. Como a igreja primitiva teve uma herança, a doutrina que nasceu lá, com eles morrendo, sofrendo, tudo aquilo que aconteceu, mas uma doutrina ficou estabelecida e o Senhor tem feito isso conosco. A doutrina é do Espírito, a doutrina não é nossa. Ninguém vai mexer no projeto do Pai, porque ela veio com lutas, sofrimentos. Há uma história, essa obra tem uma história. Agora não adianta, meus irmãos, nós estamos num novo projeto. Essa língua eu conheço, abre minha boca, eu vou ver que ela é bífida. Você está falando mal de gente? Não estou falando mal de gente, não. Eu dei essa aula ano passado. Deixando toda a malícia, todo o engano. Vamos lá. Fingimento, inveja, murmuração. Não vamos falar mal. Não, para lá, deixa lá. Vamos lá, passa o outro. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. É profético. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é pecado? Tem muita gente que acha que pecado, não existe pecado, pecadinho e pecadão. Não, pecado é pecado. É só olhar qual foi o pecado de Saul. Ele teve uma coisa muito grande, não esperou Samuel lá para o sacrifício, fez aquela coisa, o Senhor aborreceu com ele, daqui a pouco ele foi lá nos amalequitas, trouxe o despojo que não era para trazer. Sim, e o Senhor chamou o pecado dele de idolatria e feitiçaria. Terrível. Mas o Samuel, o que é isso? Sou um homem de bem. Nunca roubei, nunca furtei, sou bem casado. Sim, mas o seu problema foi rebelião. E daí? O pecado foi esse.
Meus irmãos, vamos lá, vamos em frente. Então, passa o próximo. O qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte, que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu só quero terminar aqui usando uma coisa que nós falamos lá no ano passado. O ministério da iniquidade é um ministério que está todo dependente do mundo, das coisas do mundo. Traz do mundo para colocar aqui com seus argumentos racionais, razão, interpretação. E você pode trazer autores, né? Eu sou da corrente tal, eu sou de outra coisa. Não pode trazer essa vontade. O que o Senhor fez para nós foi diferente. Para nós, o novo pacto é completamente diferente. Não temos nada contra os outros, mas a nossa experiência foi essa. E para terminar, é uma coisa que dentro desse assunto o Senhor colocou. Eu tenho um pouquinho de tempo ainda, né? Passa o próximo, deixa eu ver aqui. Ah, eu sabia aqui. Em 10 minutos ainda, Gilberto. Eu pensei que estava faltando alguma coisa. Os profetas do escuro. Essa frase não é minha, não. Me deram, eu coloquei aqui. O que é profeta do escuro? Interessante, o que é escuro? Falta de luz. Você já chegou em casa, tudo apagado, tropeçou na cadeira, bateu com o rosto na parede e tal, e você, novinho, olho bonzinho e tal, por que você não enxergou o que estava ali? Porque faltava luz. O que é profeta do escuro? Esse aqui é o problema. Ele está profetizando de quê? Daquilo que ele não está vendo? Que profecia é essa? Não sem revelação? Isso aqui é razão. Razão por razão, todo mundo tem. Então eu começo a pensar que eu sou capaz de realizar uma obra sem revelação? Ou quando eu nego a revelação? Isso aqui é complicado. Aí você migra para uma palavra sem revelação. Tá certo, você migrou para a letra. Então você saiu do profético e entrou na letra. Então o seu ministério acadêmico é válido. Só não tem nada a ver conosco. Então você tem ministério? Não, não tem. Ah, você é pastor? Você não é pastor. Ah, mas eu queria ser pastor. Faz um curso, vai, tem aí vários. Até pela esse negócio à distância você faz. Aí sim, você recebe o título de diploma de pastor. Mas o título que você recebeu aqui, por profecia com a imposição de mãos, não, esse você não tem mais. Isso não é título nem profissão para nós, é função e é no corpo. Você saiu do corpo, não tem mais função. Então você passa a ser o quê? Profeta de quê? Você negou isso aqui, profeta do escuro. Você vai ter muita coisa interessante. Né? Então isso aqui é a ação do adversário, porque o adversário entra na razão. Vamos lá. Letra, razão. Né? Letra, razão. Tá tudo bem? Não querem a revelação material. Vejam uma coisa sintomática. Eu sempre digo aqui, sintomática. Sintomática. Nunca, estou falando para as senhoras, nunca esqueçam disso. Toda pessoa que abre uma brecha para o adversário entrar, para tentar mudar a doutrina, ou intervir na doutrina, ele entra com um argumento, que é o argumento, como diz assim, fatal. Ele entra para atingir a doutrina do sangue, principalmente da palavra. Quando ele atinge esses dois, a palavra revelada, isso não sei o que lá, o sangue, isso é místico. Quando ele entra nessa, o adversário entra, e você vê o camarada falando sobre isso, você tenha cuidado, porque ali é uma ação. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue e pela palavra. Então, sem essa ação, não há, a igreja não tem vitória. E nessa hora do breve, nós temos que ter cuidado com isso. Então, não quero a revelação material. Os nomes e pragas gerenciadas, nutridas pelo Ministério da Iniquidade, aquelas coisas todas que todo mundo sabe. Pensa mais, só queria concluir, passa o próximo. Tem outro? Então se revelar do o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu só quero terminar falando sobre uma coisinha, senão o tempo está chegando no fim. Sobre louvor. Concluir com louvor. Dentro do ministério da iniquidade, o louvor
é uma coisa que impressiona às vezes. E vocês vão ver que a primeira coisa que as pessoas fazem, às vezes, quando saem, às vezes, uma coisa nova, pode estar certo disso, que vai haver uma interferência no louvor. Por quê? Porque o Espírito Santo tem uma linha. Repito a frase do começo: o Espírito Santo não altera o projeto do Pai. Dentro do louvor há uma linha, e é da eternidade. O louvor é o que é a expressão de uma alma remida, e não de uma carne assanhada. Não é? Então, o louvor é a expressão de uma alma remida e não de uma carne assanhada. Então eu vou dançar e tal. Eu vi esses dias um pastor, não tem nada contra, não conheço e tal, mas ele cantou e eu não desliguei a televisão não, eu fiquei assistindo porque eu achei muito interessante. Aquele negócio que ele cantou, que morreu, fazia, pisava para frente, escorregava para trás. Nunca vi negócio, nem caranguejo faz aquilo. Ele pisava, fazia direitinho, e fazia, cantava e passava aquele passo assim, aquele pé para frente, o pé deslizava para trás. Eu fiquei impressionado com aquilo. E ele terminou o louvor dando um salto mortal, caiu na frente do púlpito e todo mundo veio abaixo. Eu pergunto, tá bonito? Tá bonito. Agora eu pergunto, isso aqui, esse louvor, há alguma identificação dele? Não, mas as pessoas quando saem, vão para isso, gostam disso. Por quê? O adversário está certo, é isso aí, vamos fazer uma coisa. Mas vamos ver aqui, ó. Já foi derribada no inferno e a tua soberba com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Vai fazer, não, lá a gente não tinha liberdade, aqui a gente pode ter liberdade, exatamente, a liberdade para quê? A liberdade para fazer aquilo que o adversário quis fazer lá na eternidade, por isso ele foi expulso de lá. Você vai dar show lá embaixo. Você quer ser vaidoso, você quer mandar, você vai sair daqui. Por quê? Porque o reino é do Senhor. Repito a frase: o Espírito Santo não altera o projeto que está estabelecido. Há um projeto estabelecido, minhas irmãs. Vamos continuar, vamos na realização desse projeto, que é o que o Senhor quer para nós. Amém? Nunca mais deixarei Jesus. Nunca mais deixarei a cruz. Eu tenho a certeza em meu coração de ao chegar ao céu receber meu galardão. Nunca mais deixarei Jesus. Nunca mais deixarei a cruz. Eu tenho a certeza em meu coração de ao chegar ao céu receber meu galardão. Bendizemos ao teu nome, Senhor, por esse período, pela tua presença, pela operação do teu Espírito no nosso meio. Continua nos abençoando no restante desse dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Um período agora de intervalo de 20 minutos para o café, não é? E voltamos com a última aula do dia, tempo do breve. A paz do Senhor.